Arthur Curry, the Aquaman. It's on him. Organic and biomechatronic body parts. He's a cyborg. You should probably move. Barry Allen. Whoever you're looking for, it's not me. You're the Batman? Olá pessoal, bem-vindos ao mini podcast agora do Abrindo o Playbook, minha coluna que você que já está acostumado com o FA hoje, que a gente fala de futebol americano, e eu tenho a minha coluna Abrindo o Playbook, que eu falo basicamente de tudo, né, que me vem à telha. É um dos lados bons aí de você ter um site que você pode escrever sobre o que você quiser, né? Então eu criei essa minha coluna para falar de todos os assuntos, não só posso falo muito de NBA, falo muito de várias coisas, séries, e falo muito de filmes. E hoje aqui comigo eu trouxe uma pessoa um cara que entende muito de cinema também, um cara que tem um canal no YouTube super legal, e a gente vai falar sobre o novo filme do DCEU, né, o filme a Liga da Justiça, que estreou na semana passada. Eu ia falar semana passada inicialmente, mas resolvi dar um tempo pro pessoal ver o filme, e agora a gente, só avisando, a gente vai entrar em spoilers, né? Então você que não assistiu ainda o filme, dá um pause, vai lá, assiste o filme, depois volta, que a gente vai discutir aqui sobre esse filme, que tem sido muito divisor, né? Muita gente não gostou, muita gente gostou bastante, acho que não tem muita gente no meio termo. E como eu falei aqui comigo, o Bruno Duarte, ele que faz o canal Plano Geral, que é um canal super legal sobre cinema. Ele faz análises sobre vários filmes e vários temas também. Bruno, seja bem-vindo aí ao... Eu ia falar o podcast FA hoje, mas não é bem o podcast FA hoje, esse mini podcast nosso do Abrindo Playbook. Seja bem-vindo. Opa, muito obrigado, Gabriel. Antes da gente falar e entrar no filme da Liga da Justiça, né, que eu sei que a gente tem vários pensamentos que a gente quer compartilhar, eu tava passando o olho lá pelo seu canal, Bruno, e eu assisti eu assisti o do Aronofsky, que você faz, que é um diretor famoso, que lançou recentemente Mãe. Você fez um vídeo muito legal também explorando ali o Mad Max Fury Road, né, que foi um dos melhores filmes, se eu não me engano, de 2015 ou 2014 eu acho. E fala um pouco do seu canal aqui pra gente. Então, o meu canal ele é um pouco diferente assim do convencional brasileiro, porque seria um vídeo ensaio, que vamos dizer que é um texto em forma de vídeo que eu uso da edição para conseguir argumentar melhor. Então eu uso alguns temas e uso alguns filmes para falar de certos temas, ou falo sobre algum tema específico. Por exemplo, esse do Mad Max que você citou, eu falo sobre os motivos que o tornam um filme único de ação, os efeitos práticos, o empoderamento feminino e vários fatores. E em temas eu falo sobre temas, por exemplo, que é um beat de roteiro, o efeito Kuleshov, e falo sobre técnicas de cinema em geral. Ou analiso diretores, como você citou o do Darren Aronofsky, que eu pego um conjunto da obra e falo aspectos do diretor que o tornam único, porque cada diretor é totalmente diferente de outro, pensa de outra forma, etc. Então eu faço um aglomerado e vejo qual que é a do diretor. Realmente é muito legal. Tem alguns canais nos Estados Unidos, eu nunca vi um aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos tem, por exemplo, Lessons from the Screenplay, né? Até a gente falou sobre esse canal que a gente estava conversando. Sim. Que realmente é muito legal. E o Aronofsky, ele dirigiu um dos meus filmes favoritos, que é o The Wrestler, né? O Lutador, lá com o Mickey Rourke. Eu não assisti Mãe, não gosto de filmes de terror, apesar de muita gente dizer que não é de terror. Mas é um canal muito legal, então você que tá escutando a gente, vai lá, se inscreve no canal. Tem Twitter também, né, Bruno? Tem Twitter, que é canal Plano Geral. Tudo canal Plano Geral, procurar, você acha. Então, vale a pena lá. Tem Instagram também, que o Bruno tava me falando. E o Bruno começou a me seguir, eu comecei a seguir o canal. Eu não lembro se eu comecei a seguir o Twitter dele, depois ele me seguiu, ou alguma coisa do tipo. Ele me mandou uma mensagem, uma DM, falando sobre o canal e tal, foi super legal ali. E acabou com uma coincidência enorme. Você também tem uma ligação com o futebol americano, né, Bruno? Também tenho. Eu não sou um grande fã, assim, mas eu gosto de assistir. Já joguei algumas vezes. Eu gosto bastante do esporte. Então, uma baita coincidência, o Bruno... Eu sinto que vai ser a primeira participação de muitas do Bruno aqui, porque tem muitos filmes que eu quero falar e sei que ele entende muito mais do que eu de cinema. Mas vamos entrar no filme do Liga da Justiça, né, que saiu na semana passada.
criticamente, os críticos em geral não gostaram desse filme, né? Atualmente no Rotten Tomatoes, se eu não me engano, dava 40%. Pra quem não conhece, Rotten Tomatoes é um site que ele agrega várias críticas aí de vários especialistas na imprensa americana, né? E tá lá 41%, tô vendo aqui agora. Mas o público em geral parece estar gostando, né? Aqui no Rotten Tomatoes, por exemplo, a avaliação do público é 84%. Eu vejo muita gente nas redes sociais que gostaram desse filme. Eu não achei eu vou deixar primeiro o Bruno falar. Bruno, em geral, qual foi o seu sentimento aí sobre esse filme? Cara, eu gostei, eu me surpreendi. Tem coisa que eu acho fraco, bem fraco assim, mas tem muitos fatores que eu gostei bastante. É um filme que, se eu fosse criança, é um filme que eu gostaria muito de assistir. Porque, assim como você, eu acredito que você esperou esse filme por muito tempo. Então... Eu na verdade, assim, eu não acompanhava tanto, por exemplo, como outras pessoas. Por exemplo, tem muita gente que gosta dos quadrinhos. Eu nunca li quadrinhos. Eu comecei a entrar mesmo nesse universo de super-herói. Foram com os filmes mesmo, e principalmente com os filmes da Marvel, né? Uhum. E também acompanho muito o DCU, só que eu sou um pouco crítico, né? Porque, assim, eu tenho 26 anos, né? Então não venho com essa história pra cima, fanboy da Marvel, odeia a DC, pelo amor de Deus, né? A gente aqui é adulto e quando o filme é bom, a gente fala que o filme é bom, quando o filme é ruim, a gente fala que é ruim. Esse filme, meu sentimento é um pouco parecido com o seu. Eu não diria surpreso, que eu acho que surpresa é uma palavra um pouco forte, né? Mas eu tinha expectativas baixas pra esse filme e superaram, né? Foi um filme divertido. O filme não é muito longo, se não me engano são 2 horas de duração, e você senta no cinema com uma pipoca, um refrigerante e tal, e se diverte. E foi exatamente isso que eu me diverti. Tem muitos problemas, e eu acho que muitos problemas não vêm só dele, vem da forma como a DC vem tratando esse universo. Acho que a forma como eles vêm acelerando esse processo, tentando alcançar a Marvel mais rápido do que deveria. Acho que eles deveriam ter dado mais tempo ao tempo ali. Mas é um filme divertido e é um filme bem diferente do restante ali do universo da DC. Não sei se você teve essa sensação, Bruno, que é um filme, acho que até pela... A gente sabe o que aconteceu com o Zack Snyder, né? O primeiro nome dele eu sei que foi o nome dele. Zack Snyder. Depois o Joss Whedon assumiu, né, o restante do filme. E eu achei que dá pra notar, tem várias cenas que você fala assim, essa foi o Joss Whedon que dirigiu, ele foi o diretor dos dois Vingadores, né? E você sabe muito bem as partes que é do Zack Snyder, né? Então eu achei que ficou um pouco desequilibrado esse tom aí. Concordo bastante, mas também eu acho uma coisa bem bacana que aconteceu. Não que aconteceu, né, o suicídio da filha dele, mas de ter a visão de 2 diretores muito experientes, principalmente do Joss Whedon com filmes de heróis, do Zack Snyder também, mas dos filmes que deram certo, né, com o Joss Whedon foram tecnicamente, assim, em termos de bilheteria muito maiores, e é bom ver a visão dos 2 diretores em um filme só. Então, o Joss Whedon veio muito para agregar. Então, eu gostei até da mistura dos 2, mesmo parecendo algumas cenas totalmente a cara do Joss Whedon, tipo a primeira cena do filme, do Superman. Dá pra ver claramente que foi do Joss Whedon para dar uma humanizada no filme, assim. Acho que a cena que o Aquaman senta no Laço da Verdade ali também, da Mulher Maravilha, claramente é uma cena do Joss Whedon. Claramente, também, né? Claramente uma cena do Vingadores, só que na Liga da Justiça. Dá pra ver isso verdade. Claramente. Muita gente reclama do tom mais sombrio, do tom mais sério aí do universo lá da DC. Eu, particularmente, nunca tive um problema. Eu nunca achei que esse fosse o problema. Eu achava que, por exemplo, o Batman vs Superman tem milhares de problemas, mas eu acho que o tom mais sombrio não era o problema. E eu não sei se eu gosto acho que claramente entrou na linha da Marvel, né? E assim, a Marvel tem sua característica e a DC acho que tá meio que tentando fazer um filme mais leve, um filme mais divertido. Claro, eu acho que é mais difícil você fazer um filme com um tom sombrio, né? Mas eu não gostei desse desvio aí do caminho da DC, não. Eu não concordei muito, não. Eu não achava isso o problema dos filmes anteriores. Então eu fiquei um pouco... Não gostei muito de ter... Claro que você tem o Flash, todo mundo sabia que ele seria ali aquele comic relief, né? O cara pra fazer as piadinhas.
mas em geral eu não gostei do tom desse filme. Eu concordo também. Eu não gostei muito porque é basicamente um filme da Marvel no universo da DC. E o que eu gostava da DC era justamente esse lado meio sombrio, que nesse filme não é tanto explorado. Eu gostava muito disso no filme da DC, por exemplo, em Watchmen. Eu gostava muito desse tom totalmente sombrio. O Watchmen é um filme totalmente pesado, denso, sombrio. E nesse filme não é. Então, se ainda não assistiu e tá procurando ver um filme totalmente sombrio, sem piada, com uma história que pode acabar o mundo, assim, de tristeza, não é. É basicamente um filme de herói da Marvel no universo da DC. É verdade, e o que saiu de notícia até agora sobre a bilheteria, né? O orçamento foi de 300 milhões de dólares esse filme, se eu não me engano, mais 150 de marketing, e parece que eles teriam que fazer só nos Estados Unidos, para eles não terem prejuízo, tem que passar dos 700 milhões de dólares. O próximo fim de semana é do Thanksgiving, né? Então eles vão ter bastante dia aí para ter mais uma forte bilheteria, mas não parece que vai ser um grande sucesso de bilheteria. Vamos passar para os pontos positivos e negativos, começando pelos pontos positivos, né? Vamos começar pelo lado bom. É difícil pensar. Eu gostei do filme, eu não quero ser tão negativo assim, eu não me arrependi de ter ido, mas sinceramente eu não sei se tem tantos pontos positivos assim. Achei que a interação entre eles em geral foi um ponto positivo, deu pra sentir que criou-se ali uma dinâmica legal entre todos os participantes, mesmo os novos que a gente não conhecia ainda dos filmes novos, mas eu achei que em geral os personagens foram bons. Concordo também. Eu gostei bastante da interação deles também, por exemplo, naquela cena do cemitério entre o Cyborg e o Flash. Eu gostei bastante da interação deles pra ver esse lado humano deles, que eu gostei bastante. Que é bem a cara do Joss Whedon também, né? É verdade. O Flash também, eu achei... Dos trailers, ele sempre foi a estrela dos trailers, né? Que teve desse filme. Mas eu gostei bastante dele. O Ezra Miller é um ótimo ator, um cara super carismático. E se traduziu bem pra tela isso. Se traduziu. Tem algumas coisas que eu não gostei dele. Por exemplo, ele é um cara, tipo, super inteligente e não saber qual que é o leste, qual que é o oeste. Só pra fazer uma piada. É verdade. Eles aproveitaram muito o momento pra fazer piada, só que eu não achei que eram os personagens certos. Nenhum tempo muito bom para a piada. Isso eu acho que entra um pouco no que a gente falou sobre o tom, né? Que a gente não gostou muito. Acho que realmente exagerou na piada. Não chega a ser Thor Ragnarok, né? Mas exagera um pouco no humor. Pontos negativos. Eu acho que o grande ponto negativo pra mim é o vilão. E a gente tava falando sobre eles copiarem um pouco o estilo da Marvel. E eles copiaram em ter um vilão que não diz nada, né? Um vilão que a gente não conhecia antes. Um vilão que você não entra... Assim, porque... É difícil a gente falar aqui que tem muita gente que não entra tão profundamente assim no mundo do cinema, né? Acho que pro filme realmente ser bom, quando tem um antagonista, todo filme tem, né? E acho que você precisa entender as motivações do vilão, né? E eu saí do cinema sem entender muito bem quem era o Steppenwolf, e continuo sem entender muito bem quem era e quais eram as motivações dele. Ele, pra mim, foi um vilão extremamente genérico. Foi bastante genérico mesmo, foi bem Marvel, assim, em termos de vilão, porque a Marvel gosta de fazer assim com os vilões. Eles gostam de colocar um vilão... O raio vindo do céu, né, aquelas coisas. Exato. E também pra fazer um próximo filme, eles deixam meio que aberto. Então vamos colocar um herói aqui pra depois ter um outro filme relacionado ao que aconteceu. Que é bastante Marvel isso, pra juntar todo o universo. Então colocaram o Lobo da Steppe, né? Pra juntar depois com o Darkseid, que vai juntar claramente. Então foi uma introdução, mas eu não odiei tanto o vilão. Eu achei ele ok, não achei ele ruim, também não achei ele bom. Mas eu gostei porque a proposta nunca foi sobre o vilão. O filme inteiro foi uma introdução aos integrantes da Liga. Então eu meio que não tava me importando tanto com o vilão. Eu entendo que as pessoas não gostaram, eu também não gostei muito, mas eu não vejo um problema assim do filme. Isso me chamou a atenção para um ponto que eu já venho pensando há algum tempo, e não sei se você concorda. Eu acho que filme de super-herói não dá pra avaliar da mesma forma que um filme de verdade, porque filme de super-herói é quase como se fosse
uma série, mas que cada episódio tem 2 horas, né? Então você não pode separar um filme dos outros, né? Claro que se você fosse jogar um filme que não fosse filme de super-herói, ele tem que ter um fim, meio, um começo, meio e fim dentro dele, uma história bem contada, mas eu acho que filme de super-herói a gente tem que avaliar de outra forma completamente. Como você falou, né? Ele tem... O objetivo desse filme era estabelecer a Liga da Justiça e colocar ali o primeiro passo ali, que vai terminar com Darkseid indo contra a Liga da Justiça, como vai ser o Thanos contra os Vingadores em breve. Você concorda com isso, Bruno, que o filme de super-herói a gente tem que avaliar de outra forma, ou você já é mais crítico em relação a eles? Cara, eu concordo e discordo, porque tecnicamente seria um filme como um outro. Só que hoje em dia, mais do que nunca é só um filme de herói. É uma franquia, normalmente. Você faz um Homem de Ferro, deu 1 bilhão de bilheteria, vamos fazer outro. Importa, se ele morrer no final, vamos ressuscitar ele. Sempre tem algo pra vir pra dar mais dinheiro. Então, basicamente, nunca é só um filme de herói. Só se der totalmente errado, tipo Quarteto Fantástico, Lanterna Verde, nesses casos, sim, é um filme. Então eu concordo que tem que julgar de uma certa forma diferente, mas eu ainda acho que tem que julgar como um filme em si. Porque é um filme em si, mas com outros filmes a seguir. Assim, se a gente fosse julgar como um filme mesmo, eu acho que a gente estaria sendo muito mais crítico com esse filme da Liga da Justiça, né? Eu acho que você tem como filme mesmo, né? Não só como entretenimento, eu acho que você tem uma expectativa mais baixa com um filme de super-herói. Falar um pouco dos personagens, e eu acho que o principal ponto que me incomodou, acho que foi a Mulher Maravilha. A forma como a Mulher Maravilha é mostrada no filme, e ela que vem do melhor filme da DC, desse reboot, né? Claro que o melhor filme, pra mim, o melhor filme de super-herói, e acho que a maioria das pessoas vão concordar, é o Dark Knight, né? Que é da DC também, só que não faz parte desse universo. A Mulher Maravilha teve um filme espetacular esse ano, bilheteria até maior do que a da Liga da Justiça, só que eu não gostei da forma como ela foi retratada nesse filme. Ela teve ótimas partes, mas ela foi muito mais objetificada, muito mais sexualizada nesse filme. Tem várias butt shots, né, que é vários aqueles ângulos ali vindo de baixo dela que eu achei totalmente desnecessário, né, e realmente me irritou bastante. Falaram muito sobre sexualização das Amazonas, né, que eu não vi, mas da Mulher Maravilha sim, e o fato dela também ter, em determinados momentos ali, um papel quase que de mãe dos outros personagens da Liga da Justiça. Então eu detestei a forma como a Mulher Maravilha foi retratada nesse filme. Sim, e também teve um pouco, até eu achei pelo menos, teve gente que discordou, um pouco de romance com o personagem do Batman, o que eu não entendi. Porque na minha visão pareceu que ela precisava do Batman pra ser uma pessoa melhor. Quando não precisa, porque ela é, tipo, absurdamente, né, desculpa o palavreado, mas foda. Ela não precisa de ninguém, principalmente de um homem, pra ajudar ela. Teve um pouco, eu acho que a parte que o pessoal criticou um pouco, eu concordo, mas acho que partiu mais do Alfred, né, aquelas insinuações e tal. Essa parte em si não me incomodou tanto, né, e acho que uma parte que eu gostei muito dela com o Batman, e eu acho que mostra quando as coisas são feitas da forma correta, quando o Batman questiona ela pelo fato dela ter se escondido por muitos anos, e depois que seu namorado morreu, que eu me esqueci agora do nome do personagem lá do Chris Pine. Não vou lembrar também, tem que pesquisar. Acho que é Scott Trevor, uma coisa desse tipo. Enfim. E ela vai dar um soco no Batman, joga ele longe, e eu acho que isso mostra como você ter vários filmes antes pra estabelecer histórias, estabelecer personagens, isso funciona, né? Porque eu acho que essa cena teve muito mais peso, né? Você pensa nos Vingadores, por exemplo, quando o Capitão América e o Homem de Ferro brigaram, você tem 3 filmes do Homem de Ferro, você tem 2 filmes do Capitão América, você tem 2 Vingadores que vocês estabeleceram a amizade entre os dois, então é muito mais eficaz quando os dois brigaram, importava mais. E o fato por exemplo, dessa cena mostra que a DC tem muito potencial, que muita coisa que
eles passaram por cima, acho que eles passaram por cima de muito material, aceleraram muito, mas essa cena em especial acho que foi algo que eu senti um pouco, né? Foi uma que me agradou e tal, mas foi um dos poucos pontos positivos aí da Mulher Maravilha, que é um personagem fantástico, mas não gostei da forma como ela foi retratada. Bruno, algum outro destaque de outro personagem, de repente do Cyborg, do Flash, do próprio Super-Homem, que a gente tá falando que o Super-Homem volta, né? Aliás, vou te perguntar especificamente sobre isso. O que você achou da forma como eles lidaram com o Super-Homem? Puta, eu não gostei nada da forma que ele voltou, na verdade, eu não gostei. Eu queria algo, tipo, épico, com aquela trilha subindo, com ele no céu. Inclusive, tava tipo um pôr do sol quando ele veio. Pensei que podiam aproveitar esse plano, não usaram. Eu queria algo muito épico com a volta dele, de arrepiar. E eu não arrepiei, foi tipo... Eu achei um momento meio bobo até, assim. E foi outra das coisas que eles aceleraram muito, né? Porque a gente sabia que o Super-Homem não ia ficar muito tempo morto, né? Depois do Batman vs Superman. Então, por que você vai... Esse é um grande problema de todos os filmes de super-herói, e a Marvel tem muito isso. Porque a gente sabe, no fundo, quando um super-herói importante morre, ele não vai morrer, né? Então, eu acho que perde muito um pouco do que tá em jogo, né? A gente sabia que o Super-Homem ia voltar, e voltou de uma forma também meio que... Eu não entendi muito das caixas, né? Eu não entendi muito e achei que foi extremamente genérico e acho que uma tentativa de copiar... Não de copiar, né? Mas ele funcionou como funcionava o Tesseract no Vingadores, né? Só que no Vingadores o Tesseract já tinha sido estabelecido em outro filme e eu não gostei nada dessa história das caixas, não entendi muito bem e... Não sei como eles chegaram à conclusão tão rápido que eles poderiam reviver o Super-Homem. Eu sei que tinha a história lá do filme do Batman vs Superman, né, com Doomsday, mas me pareceu ali um atalho que eles tomaram no roteiro ali pra trazer de volta o Super-Homem. Sim, a montagem parece, pelo menos pareceu pra mim, eles tinham tipo 4 horas de filme assim, depois vamos pegar melhores momentos, vamos juntar tudo e vamos transformar num filme. Basicamente foi isso que eu vi na montagem, então parece que o filme é muito mais corrido do que ele é. Parece que um filme tinha que ter pelo menos 1 hora a mais pra realmente ter tudo explicadinho, bonitinho, mas não teve. É verdade, e o próprio Batman vs Superman, né, a versão estendida dele eu gosto, eu acho que assim, o final continuou um problema sério, não dá pra salvar, mas acho que a versão estendida, os 2 primeiros terços eu gosto bastante, e eu já li uma notícia hoje falando sobre o cinematógrafo lá do filme, falando que espera ver uma versão estendida, né? Então tem uma versão estendida aí da Liga da Justiça. E pra gente encerrar o assunto Liga da Justiça, o que você acha que poderia ter sido feito melhor nesse filme, Bruno? Eu queria que você desse uma nota em geral aí pra esse filme. Cara, eu queria muito mais, como pode dizer, amizade, de certa forma. Porque eles falam sempre de união. Ah, a união faz a força, a união faz a força. Mas eu queria ver mais isso, eu queria ver um ajudando o outro na hora da briga, coisa que eu não vejo. Eu vejo cada um fazendo uma função sozinha, praticamente. Eu não vejo aquela união. Você acha que esse filme teria sido melhor se, ao invés do Liga da Justiça agora, e depois a gente vai ter o filme do Flash, do Aquaman e do Cyborg, você acha que teria sido melhor o Liga da Justiça ter sido lá pra 2021, e a gente ter um filme do Aquaman pra gente conhecer o Aquaman, um filme do Flash pra gente conhecer o Flash, um filme do Cyborg pra gente conhecer o Cyborg, e aí a gente ter a Liga da Justiça, como foi feito na Marvel, né? Antes de ter o Vingadores, teve Homem de Ferro, Thor, Capitão América. Acredito sim. Só que eles querem dinheiro, né? Então eles aceleram muitas coisas. A gente não conhecia, tipo, o personagem do Aquaman. Então a gente nunca vai ter uma simpatia tão grande com ele sem saber da história dele, assim. Você conhecer o ator mesmo fazendo o personagem, se simpatizar com ele. Então meio que acelera as coisas, acelera o processo e acaba que, né, não dá tanto certo. Teria que ser, esse filme deveria sair em 2020, por aí. Seria o certo pra ele, mas tá tudo em alta agora. Principalmente os heróis estão mais em alta que nunca na história do cinema. Então, né, eles trouxeram pra ter uma rivalidade com a Marvel. Não uma rivalidade, mas ter um filme tão grande quanto os Vingadores da Marvel, Capitão América contra o Homem de Ferro. É que, assim, em geral, a Liga da Justiça era muito mais famosa do que os Vingadores, né? Filmes de super-herói, né? Então, mas hoje em dia os Vingadores são bem mais conhecidos, acho, pelo cinema, né? E a nota que você dá pra esse filme, Bruno? Cara, eu dou uma nota 7.
Pra mim é um filme ok, passou de ano assim, mas tinha muita coisa pra melhorar, mas é um filme divertido. Eu me surpreendi, como eu disse no começo. Eu daria uns 5,5, 6 talvez, mas a média no meu caso seria mais baixa, então também passaria, mas eu acho que é um filme que teria... Eu tô pensando em ver novamente no cinema, né, até porque não tem muita opção de filme bom, só filme dublado, filme de comédia brasileira, então quero ver vou acabar vendo de novo Liga da Justiça, mas Então, realmente um filme... Eu reassisti pela segunda vez, né, como eu te disse, mas não disse ao público. E eu gostei mais da segunda vez, porque na primeira vez eu achei muito mais erros, assim, eu fiquei procurando, de certa forma, erro, que é um erro meu, porque eu não deveria ver um filme assim. Mas na segunda vez que eu assisti, eu fui pra me divertir, e eu acabei gostando muito mais. Sem analisar, assim, o roteiro, tendo falha de roteiro, sem analisar a fotografia, sem analisar a atuação, eu acabei me divertindo. Acho que essa é a diferença aí de um cara que lida com cinema profissionalmente, no seu caso, do pessoa que assiste normalmente. Acho que eu vou gostar mais da segunda vez mesmo, vou assistir sem tantas expectativas, mas antes da gente terminar, eu te surpreendi antes da gente começar a gravar com uma pergunta. Eu ia fazer de surpresa no programa, mas eu resolvi falar antes pra você se preparar pelo menos um pouco. Eu tô preparando provavelmente aí na última semana de dezembro, na Abrindo Playbook, eu vou postar a lista dos melhores filmes que eu vi em 2017. Não necessariamente filmes de 2017, mas filmes que eu vi em 2017. E tá complicada a lista, e eu queria a sua opinião, Bruno. Qual o melhor filme que você viu em 2017? Cara, é uma pergunta bem difícil, mas acho que um dos melhores filmes de 2017... Eu fiquei entre dois, mas eu vou falar um só, porque eu acho que... Na verdade, eu não sei qual que foi o menos visto, assim. Mas eu vou falar Mãe, do Aronofsky, porque é um filme que me surpreendeu muito. Eu vi 3 vezes no cinema e vi a 4ª em casa. Mas foi um filme, pra mim, grandioso, pretensioso e funciona, assim. Me fez pensar muito sobre a vida, sobre tudo relacionado ao mundo. E não é um filme de terror. Pra muita gente que acha que é um filme de terror, não vá assistindo pensando nisso. É muito mais que isso. É um filme genial pra mim. Genial, como o Aronofsky sempre é. É o filme mais polêmico de 2017, sem sombra de dúvidas. Eu ainda não assisti, mas agora que você tá falando que não é de terror, eu vou dar uma oportunidade aí, esse filme, quando sair aí por aí. E o outro, não vai querer falar não? Qual o outro? O outro era Corra, se quiser eu falo também. Corra, Get Out. Ah, Get Out, né? Esse também é outro que, no começo do ano, né, e já tá começando a ser até indicado a vários prêmios de cinema alternativo. Eu acho que foi indicado a melhor filme recentemente nos Indie Spirit Awards, e também não saiu como filme de terror, mas também não é um filme de terror, né? É como se fosse um suspense psicológico, um terror psicológico. E vai concorrer como comédia no Globo de Ouro, né? Que é essa categoria comédia do Globo de Ouro, tá virando uma piada. Basicamente, mas é um filme muito excelente, assim, é excelente. De todas as maneiras, excelente. Principalmente fotografia, paleta de cor, com preto e o branco sempre em contraste. E é um diretor de comédia, inclusive, que é o Jordan Peele. Que ele só fez comédia, assim, na vida dele, e aí ele tentou mudar totalmente e funcionou. Então dá pra ver que é um diretor muito bom e sabe trabalhar em todas as áreas, assim. Eu não vou falar qual o meu até agora, porque, vou ser bem sincero, eu ainda não defini qual vai ser. Tem vários filmes que eu assisti esse ano que eu gostei. Acho que foi um bom ano pra cinema em geral. Gostei muito de The Florida Project, Dunkirk também espetacular. Baby Driver também muito bom. O próprio Blade Runner 2049, não sei se vai entrar no top 5, mas foi um filmaço. E tem alguns outros filmes aí que eu vi esse ano, mas não são desse ano. Mas vai ser uma lista bem difícil. Bruno, muito obrigado pela presença. E fala de novo aí pro pessoal que quer acompanhar o seu trabalho, como é que o pessoal te encontra? Eu que agradeço. Então, o canal no YouTube, né, é canal Plano Geral, só procurar por Plano Geral, que você encontra. A gente tem a página no Instagram e a página no Twitter, que é canal Plano Geral, também só procurar, que acha bem fácil. Valeu, Bruno, pela presença. E eu que agradeço. Só lembrando, pessoal, provavelmente eu vou tentar fazer semanalmente ou quinzenalmente esse mini podcast aí, só do Abrindo Playbook. Mais pra frente eu devo fazer um feed só dele pra você poder assinar
diretamente no seu celular, e sempre falando sobre filmes, séries ou qualquer coisa, pode ser NBA também, então é que, assim, apesar de muita gente acha, né, muita gente manda reply pra mim, fala só sobre futebol americano, mas eu tenho outros interesses também e gosto de falar sobre eles, então não percam aí. Provavelmente na próxima semana a gente deve ter um mini podcast sobre Friday Night Lights, né, que é a série de futebol americano, né, super legal. Já assistiu, Bruno? Já assisti sim. Você gosta? Gosto sim. É muito legal. É bem legal. É meio malhação, muito melhor e com um plano de fundo de futebol americano. Então esse vai ser o assunto lá da próxima semana. Eu já tive essa conversa com a minha amiga Giovana, jornalista também, que é especializada aí em cultura pop em geral e grande fã de séries. Então não perca. Valeu pela presença, Bruno, e até a próxima. Tchau! My turn. Come together.